Fala galera, 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 tudo bom com você? Fala galera, mais um Fala Galera aqui pra você no podcast Mais Do Que Finanças. Eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui e hoje é um dia muito especial. Estamos no último episódio de 2023 e faremos uma retrospectiva. Então, esse ano foi um ano muito satisfatório, foi um ano talvez de muita alegria de estar aqui com você, de ter passado tanta gente incrível aqui nos episódios. A gente teve aí a consistência de gravar toda semana, de ter um episódio para você aqui e a gente vai falar bastante sobre isso hoje. A convidada é uma convidada que bate cartão aqui, já é sócia do podcast, sócia da minha vida também, e a gente está criando uma tradição. Então você que acompanha o episódio os episódios aqui do podcast desde o início, o ano passado a gente fez uma retrospectiva de como foi o nosso ano de 2022 e esse ano a gente decidiu fazer também e isso vai virar uma tradição aqui no canal, né, no podcast, de a gente falar sempre sobre isso e é muito importante você poder reconhecer como foi o seu ano e agora você desenhar como vai ser o seu próximo ano também. Então, o ano passado a gente te orientou a pegar papel, caneta, para você ir usando essas perguntas que a gente vai fazer um para o outro aqui, para você colocar em prática aí na sua vida. Então, já pega papel e caneta para você começar aqui o episódio com a gente. Mas antes de eu apresentar a convidada, aproveita agora, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho para você receber todos os vídeos aqui. Além do podcast, a gente tem as playlists aqui do canal, que é bem interessante para ajudar você na gestão, nas finanças e no autoconhecimento. E esse episódio é um oferecimento da 100 Dívidas Bancárias, uma consultoria especializada para negociar suas dívidas com bancos para você pagar o valor justo. Então, começar o ano que vem, aí, 2024, com uma sua dívida organizada, você pagando o valor justo, você tendo um planejamento financeiro para sair de uma vez por todas das dívidas. E a nossa convidada aqui, Gabriela Ribeiro, vulgo Mozão, seja bem-vinda mais uma vez. Eu sou inédita aqui, eu não sou patrimônio, não. É. Primeira vez. E aí, maravilhosos e maravilhosos, tudo bem com vocês? Eu tô muito animada pra esse episódio. Eu escutei, assisti o episódio do ano passado, agora há pouco, pra gente fazer exatamente as mesmas perguntas, né? Porque a nossa lista tradicional de recapitular o ano, ela é muito maior, ela tem muito mais perguntas. Então, pra gente fazer as mesmas perguntas e ficar bem uma comparação bem justa, eu escutei todo o episódio de novo e é muito interessante você escutar o episódio do ano passado e pensar em como foi esse ano, sabe? É muito rico, acho que é uma experiência muito válida. A maioria das pessoas não vai gravar uma retrospectiva, né? Nem no próprio celular. Mas, mais uma vez, eu acho muito massa falar sobre a importância de você registrar, sabe? Esse balanço, porque acho que a nossa memória, ela é finita, né? E a gente vai esquecendo das coisas, a gente vai tirando peso ou dando menos valor para coisas que tiveram muito valor na nossa vida. Eu acho que quando a gente faz a retrospectiva é tudo tão... Você consegue enxergar, você consegue ter clareza, ver onde você errou, onde você acertou, onde dá para melhorar, para onde você tá indo. Eu acho muito, muito válido mesmo. Então, tô bem animada para esse episódio. Muito bom, muito bom. Então já fica curioso aí para você, se você quiser saber o que a gente respondeu ano passado, acabando o episódio aqui, dá um pulo lá na playlist do podcast que vai ter o último episódio do ano passado, que foi a retrospectiva. Dá pra deixar aqui na descrição, porque já tiveram muitos vídeos até esse ano. Não, mas a ideia é que eles pesquisem lá, porque vai que numa dessa aí você cai num outro vídeo que ajuda boa, também. Verdade. Mas brincadeira, a gente vai deixar na descrição aqui também pra te ajudar. Um ponto que é bem interessante, a gente vai falar 9 perguntas aqui, que são as 9 perguntas que a gente fez no ano passado. Então, pega papel e caneta e anota aí, fala, talvez se você tem um parceiro, troca ideia. É bem interessante esse exercício. Se você não tem, faz você com você mesmo, que vai te ajudar bastante. Então, vamos lá. Você nem se apresentou pra galera, quem chegou aqui. Eu só falei, fala maravilhoso. Fala maravilhoso não, e aí o meu, né? Eu me chamo Gabriela Ribeiro, Gabriela Rossi Zanichelli Ribeiro, sou esposa desse careca maravilhoso host desse podcast. Eu sou criadora do FBI Clube Jundiaí, que é um clube de desenvolvimento pessoal e profissional e networking para mulheres empreendedoras, que já tem 1 ano. E que me fez muito feliz nessa jornada, nessa trajetória. Foi meu ponto de apoio em N momentos, mas ao longo do episódio a gente vai falar sobre isso. E eu sou mentora de mulheres empreendedoras também na área de comunicação, posicionamento
e vendas. Muito bom. Então vamos lá. Começando aqui para esquentar nossos motores. Vou usar a cola aqui porque não decorei as perguntas. O que você conquistou em 2023? Tan, tan, tan. E aí? Eu tava nervosa antes e eu continuo nervosa, porque verdadeiramente eu não pensei nessas respostas antes, mas vamos lá. O que eu conquistei em 2023? Eu acho que pra mim 2023 foi um ano... Eu conversei sobre isso com várias pessoas. Eu acho que 2023 foi um ano intenso. Intenso e desafiador. Eu ia usar essa palavra também. São duas palavras que eu colocaria aqui. E o que eu conquistei, na realidade, foi aprimorar muito mais meu autoconhecimento, meu autodesenvolvimento. Me conhecer ainda mais como mulher e como pessoa. Passei por vários desafios que me mexeram, assim, mexeram muito comigo. E, enfim, acho que o fato de o ano passado eu ter desenvolvido minha liberdade, ter tido mais contato comigo mesma, como eu falei no próprio episódio, me deu subsídio para passar por esse ano com mais firmeza, porque foram bastante desafios mesmo. E em termos de conquista, a minha maior conquista mesmo foi a consolidação do FBI Clube. O FBI Clube foi uma verdadeira reviravolta na minha vida. Eu não vou dizer que foi uma surpresa ele ter prosperado tanto, né? Ele ter crescido tanto, ele ser tão bem reconhecido, a gente ter conseguido fazer uma comunidade tão incrível quanto a gente conseguiu construir esse ano. E eu não digo que ele foi uma surpresa pelo fato de que eu não imaginava isso, porque eu sempre falei que eu sempre fui muito sonhadora, então imaginar essas coisas é comigo mesma. Mas quando a gente vê as duas coisas se conectando, eu sinto que eu até subjulguei a potência que o clube tinha em alguns momentos, porque eu fiquei muito insegura em alguns momentos, eram muitas novidades, coisas diferentes e tudo mais, e eu precisei de um ano inteiro com encontros mensais com essas mulheres para entender de verdade a potência que ele teve, não só na minha vida, mas na vida dessas mulheres também. O último encontro que a gente teve no final de novembro serviu para me provar e acho que foi um presente para mim aquele encontro. Acho que eu faço os encontros para nós, todos os encontros do FBI Clube, mas o último foi tipo um presente para mim, definitivamente, porque eu vi cada uma daquelas mulheres falando sobre o que elas conquistaram, e eu acho que eu resumo essa resposta nisso, sabe? Olhar o que as mulheres conquistaram através do FBI Clube, através de conversas comigo, umas com as outras, é uma grande conquista para mim. Então, acho que foi o auge, verdadeiramente. Muito bom, muito bom. E você? Então, você estava falando, eu estava pensando aqui, né? Tentando organizar as ideias aqui para poder trazer, né? O que eu conquistei. E é muito louco porque eu trabalhei isso em terapia, inclusive hoje, sobre isso, né? Eu tenho uma dificuldade que talvez é da minha personalidade, do meu eneatipo, para quem conhece Eneagrama, ou até mesmo pessoalidade minha mesmo, né? Que é essa questão de sempre planejar um próximo passo, uma montanha maior, e aí quando você tá chegando, sei lá, você queria chegar no 10, aí você tá no 9, você já botou uma meta que é o 20, então quando você chega no 10, você tá na metade do 20, então ainda não chegou lá, né? E é meio complicado ter essa percepção do que você conquistou, então às vezes o copo tá meio vazio, não por tristeza, mas por querer mais, então assim, aquela ambição, aquela projeção e vontade de crescer faz você sempre se cobrar de tipo um próximo passo, um próximo nível, crescer. Então esse ano acho que eu conquistei essa maturidade de conseguir enxergar isso como essa melhoria, né, de conseguir perceber esses pontos e trabalhar isso, mas de realização foi a mudança do escritório, a gente consolidou ali as duas salas numa casa, então a gente aumentou o espaço, melhorou a estrutura, tanto para o cliente como para nós também, ali, a equipe, foi bem legal. Uma conquista foi a manutenção do crescimento tão rápido que tivemos no ano passado, então isso é importante também a gente reconhecer e talvez, além da manutenção, a preparação. Então esse ano foi um ano que eu acredito que eu plantei muito, então tem muita coisa ainda que está em fase de colheita, produtos novos, o treinamento da equipe, então a equipe também amadureceu demais. Eu vejo que hoje eu tenho um time muito mais
engajado e comprometido, então foi bem interessante. Teve muitos desafios também, então a palavra desse ano para mim seria desafio, desafiador. Foi um ano extremamente atípico, com vários momentos de altos e baixos, e você, putz, e aí, eu tô certo, eu tô errado, tô perdido, mas é sempre aquela visão de querer continuar e crescer, então eu vejo que no final do ano eu consegui ainda dar uma ajustada naquele sentimento de estar perdido. Uma conquista também que eu vejo que foi bem importante foi a gente, como empresa, né, a gente se unir na questão, não só na nossa vida, né? Então, hoje a gente atua em conjunto, tem a sociedade ali no FBI Clube, nas mentorias. Então, isso foi uma conquista para mim. Eu ia esperar você terminar e complementar com isso então também. foi muito bom. E também veio um plus aí que no meio do caminho nem parecia tão viável. Eu estava pensando em fazer isso sozinho, mas aí a gente começou a fazer junto, foi muito bom. Que foi a mentoria MMP, que trouxe aí esse meu lado de educador, de ser mentor mesmo, de apoiar aí as pessoas, e principalmente empresárias, né? Então foi bem legal. E o que a gente construiu, ou melhor, está construindo com as meninas esse ano, foi muito legal, foi muito bom, assim, de poder participar e construir, criar e treinar, né? Então isso foi bastante enriquecedor para mim. Acredito que de conquistas, assim... Eu tenho uma para te lembrar. O YouTube. É verdade, uma conquista também, né? A gente passar aí dos primeiros 1.000 inscritos aqui no canal, isso é bem legal também. Isso foi, porque foi muito aguardado, muito esperado, né? E também a questão, eu acredito que dessa recorrência, né? Porque foi uma rede social que a gente começou a fazer um trabalho, e o trabalho em rede social, para mim, ele é um pouco desafiador, por conta da dinâmica que eu tenho no offline. Então, eu tenho hoje duas empresas, 3 negócios tocando em paralelo. E aí tem os clientes também de consultoria, tem assim, dívidas bancárias que eu tenho os clientes lá que a gente atende também a maior carteira. Então é muita coisa para gerenciar. E trabalhar com o YouTube foi um negócio que, além de satisfatório, por isso que estamos aqui, fez muito sentido para mim. Então também realmente é uma sensação de conquista, e sabendo que a gente está no primeiro passo aí para continuar crescendo e ajudando pessoas e temas novos. Então, muito bom ponto. Eu quero complementar o que você falou antes, porque verdadeiramente, a hora que você tava falando, eu pensei, eu vou esperar ele terminar de falar e vou falar da conquista de tê-lo comigo e depois de tanto tempo, porque eu sempre olhei pra você e falei, cara, a gente podia fazer alguma coisa junto, a gente dá match, sempre que a gente abre a boca pra falar... Não, eu sei, amor, mas tipo assim, sempre que a gente abre a boca pra conversar com as pessoas, sempre que a gente tá em dupla, as pessoas falam, nossa, vocês dois, e eu já tinha isso no meu coração e na minha mente há muito tempo, e esse ano, mais uma vez, a gente precisou passar por desafios pra poder entender que isso faria muito sentido, e no final do ano, quando a gente lançou a MMP, já tínhamos unificado tudo, mas quando a gente lançou a MMP, entregou a MMP e viu a resposta disso tudo, né? Tanto na imersão Raízes, que foi assim, acho que um marco muito grande dessa união e do que a gente pode proporcionar mesmo através do que a gente tem para entregar. Foi uma conquista muito grande, porque foi emocional para mim e profissional ao mesmo tempo. Foi tipo um lugar que me preencheu no meu coração e também uma validação de um caminho profissional. Então eu fiquei muito feliz com essa conquista. Muito bom. Vamos lá, seguindo aqui pra gente não ficar a tarde toda falando, né? Não, esse episódio você já sabe que é longo mesmo, não tem essa. A gente até estendeu o horário com o Bruno aqui. O que você não conquistou? E aí? Eu não conquistei quilos a menos e conquistei alguns quilos a mais. Isso é uma coisa que me frustrou e me frustra por um bom tempo ainda. Porque essa coisa eu não queria usar essa palavra, tá? Mas eu vou ser bem verdadeira. Da guerra contra a balança e contra o peso, que é uma coisa presente na minha vida, tipo, desde que eu me entendo por gente. É uma parada que eu tô, tipo assim, muito cansada, sabe? De lutar. E eu quero verdadeiramente fazer com que 2024 seja um ano diferente. Para isso. Então, não conquistei meu corpo dos sonhos. Que mais? Cara, quando fala em não conquistas, pra mim, isso é a primeira coisa que vem.
Eu ia falar uma outra coisa, mas não entra em conquista. Acho que eu vou deixar isso pra depois. Não... Se você quer saber o que ela vai falar, continua aqui com a gente, hein? Não conquistei meu corpo dos sonhos, não conquistei hábitos saudáveis, novos e melhores. Não consegui fazer o meu desafio de 365 dias sem açúcar. Na verdade, a gente não mencionou isso no último episódio, porque foi uma coisa louca que aconteceu, tipo, no começo do ano, no primeiro dia do ano ali. Uma reflexão de virada de ano, né? Foi uma reflexão de virada de ano. E, cara, escuta essa. Eu fiz um vídeo X, aleatório, de 30 segundos pro TikTok. Esse vídeo viralizou, eu ganhei 300 mil seguidores por causa que as pessoas queriam acompanhar esse desafio de 365 dias. E, inclusive, este canal, o TikTok, as pessoas falando comigo ali, foi um grande incentivo por muito tempo. Eu fiquei até abril, mas na Páscoa eu caí, depois eu caí com força, porque isso é uma característica minha que eu verdadeiramente quero remediar, assim, que eu quero melhorar. Eu sou muito 8 ou 80. E ultimamente, na parte da alimentação, eu tenho sido só 80. Quando eu fazia dieta antigamente, era tipo, eu vou fazer, e eu fazia, eu era muito obstinada antes. O Márcio lembra. E ultimamente eu tô só no 80, porque se escorreguei, tipo, foda-se. E, desculpa o palavreado, tipo... É assim que eu me encontro atualmente. E aí até tô pensando em pegar esse gancho pro comecinho do ano pra voltar a postar no TikTok, contar como é que foi a história. Porque nós temos alguém aqui que inclusive poderia ser uma conquista. Que ainda não acabou, né? Mas é óbvio que eu não vou cair. Não vai cair agora, né? Espero eu. Ele tá no desafio sem açúcar até hoje e eu tô muito feliz pela sua força. Você é um cara muito focado em tudo que você quer. Não vou dizer que me inspiro, porque até agora não consegui fazer igual nesse aspecto, mas eu admiro muito, com certeza. E coisas que eu não conquistei, na verdade, foi a parte física, qualidade de vida, exercício físico, emagrecimento. Financeiramente falando, acho que foi um ano bom, não foi um ano ruim. Mas acho que ainda falta, não vou dizer que estamos plenamente satisfeitos, eu acho que não conquistamos uma viagem bem bacana esse ano, acho que também a gente estava planejado para 2024, então tá tudo bem, é que era pra gente ter feito viagens menores esse ano e não rolou porque mais uma vez foi um ano bem focado em trabalho, né? Bem focado em trabalho. No meio do ano a gente teve alguns contratempos pessoais ali que deram uma quebrada, principalmente pra mim, assim, em alguns aspectos. Mas acho que basicamente foi isso. E foram coisas que são muito relevantes pra mim, tá? Tipo, foi uma coisa que são várias ao entorno, mas é uma não conquista que tem muito peso pra mim e que traz com ela muitos aprendizados também. Eu sempre falo que essas coisas ruins que acontecem nunca são só isoladas, assim. Se eu olhar pro fato só isolado, eu vou perder, vou me lascar de qualquer jeito. Mas se eu olhar pra uma coisa ruim e conseguir melhorar um pouquinho depois, tirar um aprendizado, ou perceber mais características sobre mim que vão me ajudar em comportamentos futuros, de qualquer maneira, isso foi uma coisa positiva. Então, tô tentando encarar dessa maneira. Pra mim, você? O que veio... Também essa questão, acho que do foco. Eu coloquei muito foco no trabalho, assim. Por mais que eu seja uma pessoa que eu goste de trabalhar, eu tenho muito prazer no que eu faço. E é meio complicado que se deixar eu viro madrugada, viro dia, sábado, não existe sábado e domingo. Mas tem uma hora que a gente precisa dar uma equilibrada no processo. Então, uma das coisas era atividade física também. Não tanto para emagrecer, mas tipo, ter uma saúde um pouco mais... organizada e tal, e não aconteceu. Então, por mais que eu entenda e saiba o quanto que é importante para até performar mais, eu acho que, por mais que eu tenha trabalhado muito, muitas horas e fiz muita coisa esse ano, poderia ter sido mais intenso com menos tempo por conta da produtividade mesmo que faltou em alguns momentos. E eu me sinto, nesse final de ano, bastante cansado. Então, eu vejo que muitos dias aí no mês, dos meses atrás, estafa mesmo, de maratonar aí um dia quase todo aí de sono, vai dormir 8 horas da noite numa sexta, acorda no outro dia, tipo tarde no sábado, assim, o corpo realmente pedindo para desligar ali porque tá muito cansado. Então foi um ponto que eu vejo que foi não conquistei essa rotina, né, esse hábito saudável de atividades físicas. Que mais que não foi conquista? Eu vejo também a questão que eu imaginei, eu coloquei muita meta esse ano.
Então, uma das não conquistas foi... Talvez pode ter sido os erros também, mas não ter crescido o quanto que eu imaginei no negócio, não ter... eu acho que é mais o crescimento mesmo, que a gente veio num ano muito bom ano passado, foi mais de 500% de crescimento. E aí, tipo, esse ano a meta era pelo menos manter, né? E aí não aconteceu, mas a gente conseguiu manter. Isso foi um ponto importante. E ajustou bastante coisa também, isso foi bom. Mas de não conquista... que mais? Tem a questão das viagens que a gente colocou, que a gente não fez. Financeiramente também, concordo com você. Não foi um ano ruim, foi um ano bom. Mas poderia ter sido melhor se a gente tivesse, talvez, colocado a energia certa no lugar certo, né? Então, vejo que esse foi alguns pontos aí que pegou. Momento com a família também. Então, eu vejo que também, por conta do excesso de trabalho, foi isso que pegou. Concordo. Vamos seguindo aqui. Próxima. Maiores desafios. Ai. Desafios. o ano todo. Aquelas, né? Tem aquele meme, nossa, tem um meme muito bom, mano, que começa a fazer a retrospectiva, você já viu no TikTok, no Shorts aqui no YouTube? Não. Que é vários vídeos, como foi o ano, né? Aí em janeiro é uma tempestade, a pessoa andando na tempestade, aí em fevereiro a pessoa andando na corda bamba, assim, aí em março é pegando fogo no fundo, e basicamente esse ano foi pauleira, né? Pelo menos... Para quem eu conheço, a grande maioria dos empresários ou pessoas mesmo comentaram que foi realmente um ano bastante desafiador, bem, bem intenso, como você trouxe. Tá preparado para me passar o microfone por alguns minutos? Prepara o violino aí. Vamos lá. Profissionalmente falando, quando eu escuto a palavra desafio, não é profissional que vem as coisas na minha cabeça, mas eu vou começar profissionalmente falando. Profissionalmente falando... foi um ano que me desafiou, não só no sentido ruim. Acho que eu uso essa palavra profissionalmente desafio tanto pro bom quanto pro ruim, porque o FBI Clube em si é uma coisa que eu amo porque me desafia o tempo todo. A ser melhor, a me superar, a fazer diferente, a aprender mais, porque tem N pares de olhos ali olhando pra mim, N pares de ouvidos querendo ouvir o que eu tenho pra ensinar ali, enfim... Então, me desafia muito, mas ao passo que me desafia muito a me desenvolver e tudo mais, também me colocou em um lugar de uma insegurança grande. Porque como é tudo muito novo e muitas pessoas e tudo mais, eu me coloquei nesse lugar de tipo assim, caramba, será que eu tô suprindo as expectativas? Será que eu vou dar conta? Como é que vai ser o próximo mês? E o FBI Club foi assim, em um ano ele cresceu e evoluiu muito. E todos os meses tiveram coisas novas, experiências diferentes para as mulheres viverem, tanto na estrutura, quanto no lugar, quanto na entrega. E isso, financeiramente falando, envolve muito mais, né? Então, o que eu gastei no primeiro FBI que eu fiz em 2022 é muito diferente do que eu finalizei o ano investindo no FBI, né? Então, tipo assim, foi tudo muito novo pra mim, que até então, depois da maquiagem, eu virei uma prestadora de serviço, de um serviço muito intelectual, né? Eu não tinha muito custo operacional. Então, foi um ano que me trouxe desafios pra entender como funcionaria o mecanismo do meu negócio. Foi um ano que eu tive pessoas comigo, então... me desafiou nessa questão do gerenciado, liderar também, então me tirou da zona de conforto assim completamente. Eu tive no meio do caminho algumas decisões não tão assertivas com relação a collabs, parcerias para o FBI Clube mesmo, que causaram alguns transtornos, assim, tanto pessoais quanto profissionais, que acho que foi bem desgastante, além de desafiador. Mas, como eu sempre falo, os meus erros... Eu acho que deve ser assim pra todo mundo, né? Mas é que eu sou uma pessoa que é muito consciente disso. Os meus erros trouxeram muito aprendizado. Muito, muito, muito. E eu acho que, inclusive, proveniente deste erro especificamente, veio os próximos passos, que foi a nossa união, que foi a gente pensar no negócio FBI Clube de uma forma diferente. De eu assumir que precisava de ajuda, porque na parte da gestão eu sou um feto ainda, um bebê, então eu tava com uma coisa que tava crescendo e eu ainda não tava equivalente ao que o FBI precisava. Então eu abri o jogo com você e hoje a gente caminha isso juntos, né? O que me faz me sentir
muito mais confiante nesse aspecto. E aí, em termos de desafios na vida pessoal, eu posso elencar 3. Que, na verdade, acho que vão ser marcos desse ano pra vida inteira, assim. Vou chorar. Eu acho que eu vou chorar. O primeiro deles foi um que eu não esperava nem de longe. Você vai chorar também, né? Caralho. O primeiro deles foi um que eu não esperava de jeito nenhum, que foi nosso cachorro morrer. O Toby. Quem conhece eu e o Márcio sabe que a gente era apaixonado pelo Toby. O Toby era do Márcio antes da gente começar a namorar. Aí eu adotei. Quando a gente casou, ele veio pra Jundiaí. Tipo, os últimos 5 anos que ele veio pra Jundiaí, era nós 3, assim, era a nossa familhinha, assim, né? Então, era muita dedicação e tudo mais. E nos últimos 3 anos, ele fez algumas cirurgias, depois veio um câncer, e esse ano ele operou de um câncer em março. Foi um desafio grande também. Esqueci de falar disso, porque o primeiro desafio com relação a ele foi em março, porque ele fez uma cirurgia que exigiu muito cuidado da nossa parte, minha especialmente, porque eu fiquei em casa com ele, então tinha que cuidar de machucado e, tipo, era tudo muito novo pra mim. Eu sempre brinquei que o Toby foi um teste, o Toby era um teste pra maternidade pra mim, assim, desde que ele fez as primeiras cirurgias. Sim. Foi um teste pra maternidade. E aí, assim, quando ele adoeceu, a gente tava ciente de que era um negócio drástico que poderia voltar, mas a gente nunca pensou que poderia voltar tão rápido. Voltou em 3 meses e voltou muito forte, avassalador, a ponto de sexta-feira pra segunda ele piorar muito, a ponto de não tá mais aqui com a gente. Eu e o Márcio, a gente sofreu muito. Muito, 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 muito mesmo. Tanto que a gente sente falta dele até hoje. A gente tá com 2 bonitinhos lá em casa, o Jorginho e o Nelson. Coisa que a gente tinha dito um pro outro que não ia pegar, pelo menos até o final do ano. Mas a gente é cachorreiro demais, né? A gente gosta demais desse amor e tudo mais. E pegamos, não nos arrependemos, eles são incríveis. Mas a gente sente falta do Toby todos os dias, né? Sim. E aí, um próximo desafio que foi muito próximo disso que aconteceu com o Toby foi que eu e o Márcio, a gente quer ser pais, né? E era uma decisão que a gente tinha tomado. E aí, depois, no ano passado, a gente estava postergando um pouquinho mais, porque a gente tinha definido algumas metas pessoais para 2024 relacionadas a juntar dinheiro e fazer uma viagem grande para fora do Brasil e tudo mais. Só que daí chegou um ponto, logo depois que o Toby faleceu, que virou uma chavinha primeiro em mim. Aí depois dividi com ele e ele super concordou que eu não queria esperar mais, que eu queria ser mãe, que eu tava pronta e que eu não queria mais essa vida. E aí a gente começou a deixar as coisas acontecerem, foi muito rápido. Em 1 mês e pouco depois eu descobri que tava gravidinha. E foi um dia muito feliz. Eu fiquei ansiosa, a gente ficou muito ansioso, emocionado, quis contar pra todo mundo. E eu fiquei, tipo, 10 diazinhos só gravidinha, acabei perdendo. Foi uma gestação que não foi pra frente. E eu, honestamente, nunca pensei em passar por isso. Sempre que eu pensava em mim, tipo, ai, vou engravidar. Nunca foi uma possibilidade ou um medo que passou pela minha cabeça. Porque tem algumas pessoas que às vezes têm receio e tudo mais, né? Por histórias que escutam e tudo mais. Mas eu nunca cogitei passar por isso. E foi muito doido o quanto uma coisinha, entre todas as aspas, que a gente nunca viu, que você nunca viu, te faça sofrer tanto e te faça, tipo, sentir que verdadeiramente uma parte sua meio que morreu naquele momento, sabe? Foi bem o que eu senti, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu e você, a gente tem essa cultura de tirar aprendizado de tudo, de sair mais forte. Acho que esse acontecimento uniu muito a gente. Porque depois disso foi quando você foi palestrar no FBI Clube. Foi a primeira devolutiva, assim, muito foda que a gente teve das meninas. Porque eu não ia conseguir dar conta daquilo sozinha no primeiro mês, quando aconteceu a perda. Eu tava muito sensível ainda. E o Márcio deu uma palestra incrível, as meninas amaram. E foi, tipo, um super indício de que a gente deveria continuar por aquele caminho juntos, né? E a gente pensa que foi, assim, um aval de, sim, vocês estão na hora, vai em frente, mas aproveitem esse momento para se cuidarem mais, para se desenvolverem mais, para se prepararem mais, né?
que vai vir na hora que tiver que vir. Então, primeiro foi o TOB, segundo foi a perda. E terceiro foi que da metade, exatamente de quando aconteceu isso com o TOB, depois a perda, e depois uma intensidade muito grande no trabalho, assim, fizeram com que eu caísse num buraco, assim, esse ano. De ansiedade, de um misto de depressão, porque eu descobri ano passado, nem sei mais, retrasado eu acho, que eu tenho TDAH. Então, os reflexos do TDAH em si, eles não me atrapalham tanto, mas como eu me sinto por conta de alguns pequenos gaps, me atrapalham bastante. Então, a ansiedade e a depressão que vieram nesses meses me pegaram desprevenida. Eu me emociono bastante de falar sobre isso, porque a versão Gabi que eu conheci esses meses, que eu fui esses meses, não é a versão que eu sou de verdade, ou que eu costumava conhecer de mim mesma. E verdadeiramente não é que eu amei e amo aquela versão também, porque ela me fez e tá me fazendo mais forte, mas verdadeiramente não é a versão que eu quero ser, sabe? Porque eu sofri muito, fiquei muito mal. Inclusive, no fim, eu achava que, tipo assim, eu olhava pro Márcio e falava assim, isso aqui não tem mais jeito, não. Era uma dor tão profunda, uma coisa tão louca que eu, enfim, não achava que ia conseguir solucionar. Mas nos últimos meses, eu acho que o arremate desse fim de ano, apesar de tudo que aconteceu, o fim do ano, as últimas experiências que a gente teve, pessoal e profissionalmente, me fizeram ver o valor que eu tenho como ser humano, me fizeram olhar para trás e enxergar tudo que eu já conquistei, tudo que eu já vivi na minha vida, as pessoas incríveis que eu tenho do meu lado, e o ser humano incrível que eu sou também. E arrematar esse ano, sabe? Com o último encontro do FBI Clube, com a confraternização, com a mentoria MMP e principalmente, acima de tudo, com o nosso relacionamento, com o nosso casamento, com os alinhamentos que a gente tem e faz o tempo todo, tá junto o tempo todo, nossa união, nossa familhinha nova, que agora, por enquanto, somos os 4, a alegria que a gente tem dentro de casa de novo e tá finalizando o ano assim. Mais uma vez, apesar de desafiador, tá sendo muito positivo pra mim. Muito bom, muito bom. Falei pra cacete, né? Mas tá certo, essa parte é importante. Eu acho que é importante mesmo. Qual que era a mesma pergunta? Os desafios, né? Putz. Pra mim, além desses desafios que você trouxe aí, tipo, do Toby, do neném que não evoluiu, né? Cara, eu acho que eu tive desafio de entender um pouco o que priorizar na questão de uma visão mais macro, assim. Desafio pessoal também, de gestão, de tomar decisão, de conseguir separar um pouco o pessoal do profissional. Acho que desafio que foi pesado também essa questão de saber lidar, né? Porque às vezes num relacionamento você vê outra pessoa não tão legal assim e saber o que você pode falar, o que você pode fazer. Se algumas vezes você fala ou se você não fala, como você apoia, como você não apoia, se não apoiar, enfim, né? Então são dificuldades que a gente entende depois que passa, né? Mas na hora a gente fica sempre com uma pergunta na cabeça, né? Será que eu tô fazendo o certo? Será que é isso mesmo que se espera de mim? Será que tá certo? Será que é isso? Então, são dúvidas que a gente vem tendo aí no decorrer do processo. Talvez um ponto de organização também. Então, eu sinto que no meio do caminho eu fico um pouco perdido sobre onde focar mais. Porque eu tenho hoje algumas coisas que eu faço que ambas são boas e dão resultado e pode ser muito produtivo fazer aquilo. E aí, quando você tem muita opção e pouca gente ou pouco tempo para tocar tudo, aí você tem que fazer algumas escolhas. E aí talvez eu demorei para tomar essas escolhas. Então eu entendo que isso foi um desafio também. Saber priorizar, saber renunciar, saber focar. Então foi um ponto para me ajudar a pensar nisso. Que mais de desafio? Pra você ver, às vezes a mente vai na hora antes
a gente... Eu acho também mais. que é porque alguns dos desafios foram muito grandes. Então, meio que o holofote fica para essas coisas que foram maiores e os menores, eles meio que passam a ser corriqueiros, assim. E o maior mesmo é essa questão de pegar essa disciplina que eu normalmente tenho para muitas coisas e conseguir focar na atividade física. Acho que foi o ponto que mais me pegou, assim, que mais me incomoda. Que te deixa mais frustrado. Porque eu sei o resultado, que eu já tive uma experiência muito positiva alguns anos atrás de, tipo, ter uma jornada ali de atividade física e de rotinas que são boas para você e tal. Então, não conseguir fazer foi bem frustrante. Por mais que a alimentação melhorou, eu tô fazendo o desafio do açúcar, né? Então, tô aí quase um ano sem nenhum tipo de açúcar refinado. Então, isso já é legal. É um ponto para olhar o copo mais cheio, né? Mas, ao mesmo tempo, também, tipo, por que tá dando certo uma parte e a outra eu não consegui ainda? Então, foi bastante desafiador esse processo. E aí desafio profissional. Eu vejo que no profissional eu tive bastante desafios com os meus clientes. Então, como foi um ano bastante difícil, assim, no varejo, cliente que eu tenho que tem comércio, indústria, empresas de transporte. Então, foi complicado para quase todos os segmentos, assim. Hoje eu não sei dizer, com exceção, acho que quem é do mercado financeiro, que conseguiu ir bem nesse ano, a maioria dos clientes passaram por dificuldades. Teve meses ali que não vendeu o que precisava, muita inadimplência, enfim, problemas na gestão. Então, assim, ajudar esses clientes, e aí como consultor eu acabo, é natural meu, assim, pegar esse problema do cliente, pensar nele, como eu vou resolver, como eu vou ajudar, como eu posso trazer solução, e aí você entra meio que naquele estado de dificuldade, né? Putz, cara, tem um desafio aqui, como é que eu ajudo essa empresa a sair dele? Então, como os clientes passaram por bastante desafio, isso também foi para mim um grande desafio, mas que me dá cada vez mais repertório. Então, cada tempestade que a gente passa faz com que a próxima navegação seja mais segura, porque eu já entendo um pouco mais ali onde apertar mais, onde soltar, como tocar ali o barco de uma forma que a gente não tenha tanta turbulência, vamos pensar assim, né? Então, foi ruim, mas é bom, né? Vamos pensar nesse sentido. Muito bom. Gosto. E aí, quais foram os aprendizados? Agora sim, né? Os maiores aprendizados. Eu aprendi, acho que a duras penas, assim, pelo sofrimento que eu tive no final do ano, que eu preciso priorizar minha saúde, assim. Eu aprendi sofrendo bastante que quanto mais eu me deixo de lado, quanto mais eu não faço as coisas que durante a semana parece que são coisas que eu posso deixar para depois. Tipo, como que eu posso colocar isso? Nesse ano foi um ano que eu fiquei, por muitas vezes, muito cheia de demanda verdadeiramente. Em outros momentos, não era só a demanda, mas sim a minha desorganização. E em todos esses momentos, quando eu precisava abrir mão de alguma coisa, eu abria mão das coisas que me fariam bem na saúde a longo prazo. Então, isso me trouxe consequências, né? Me trouxe consequências físicas, mas especialmente emocionais, que eu acho que, no meu caso, da minha personalidade, de quem eu sou, me baqueia muito, assim. Então, eu aprendi que é uma coisa que, haja o que houver, precisa ser feito. Bom. É tipo aquela... se for pra passar um dia todo e abrir mão de alguma coisa, eu vou abrir mão talvez de todo o resto e menos daquilo, porque eu já vou fazer 34 anos esse ano de 2024 e eu sempre me imaginei no futuro uma pessoa saudável, disposta, alegre e tudo mais. E hoje, fisicamente falando, em termos da minha saúde, corpo mesmo, mobilidade e tudo mais, eu me sinto caminhando para o caminho oposto. Isso me machuca bastante. Então, foi um aprendizado que eu tive a duras penas. E eu acho que no ano de 2024, eu vou aprender muito mais mergulhando nesse processo de focar nisso. Eu aprendi uma coisa sobre mim. Pode ser... Não é necessariamente um aprendizado. É tipo uma descoberta, assim. Eu e você, a gente tem muito hábito de... Acho que não é nenhum hábito. Eu acho que quando, por exemplo, as coisas parecem um pouco desajustadas,
A gente é o casal que senta e fala, tá, pega, e geralmente não é nem mentira, a gente pega papel e caneta, né? E vai rabiscando e vai fazendo e tal. E já tinha alguns meses que eu tava insatisfeita com alguma coisa e eu não sabia muito o que era, assim. E aí, quando a gente conversou no último alinhamento que a gente fez, que me veio muito nítido que um dos meus objetivos pro ano que vem é me tornar uma esposa melhor, uma mulher melhor para a minha família, para o que eu estou querendo construir, e menos uma pessoa que é só profissional, né? Quando eu percebi que isso ficou tão latente na minha fala, porque eu não tinha pensado em nada daquilo antes da gente conversar, foi uma coisa que veio muito do coração mesmo, e quando eu falei aquilo, o primeiro insight que veio foi tipo, meu Deus, talvez o vazio que eu tô sentindo aqui, não me sentindo o suficiente, não me sentindo boa e tudo mais, misturada com tudo isso, é porque eu não tô dando atenção pra essa área da minha vida. Sim. E só pra apertar uma tecla SAP pra quem não tá entendendo nada do que a gente tá falando, eu brinco que eu não vim com o drive dos cuidados com o lar anexado a mim. Dessa coisa meio maternal, cuidadosa, com detalhes e tudo mais. Eu não vim com esse drive. Eu confio em mim muito, profissionalmente falando, mas pessoalmente falando, eu sempre fui muito dependente nessa área. E talvez até um pouco mimada, né? Então, nos últimos tempos, até o Márcio falava, eu prefiro você um dia, uma diária sua vendendo e fazendo dinheiro do que uma diária sua fazendo a faxina em casa. Nós pagaríamos para alguém, ajudaríamos alguém, esse alguém ajudaria a gente, enfim. E nisso a gente foi construindo a nossa rotina nos últimos anos. E eu fiquei cada vez mais dependente. No último ano inteiro, a minha sogra, a mãe do Márcio, passou o ano todo ficando um dia pro outro em casa e ajudava a gente com tudo, comida, roupa e tudo mais. E eu cheguei num ponto que eu não sabia nem onde estavam as coisas dentro de casa. Gabi, você tem tal utensílio doméstico? Onde tá tal coisa? Tipo assim, não sei. Porque eu investia todo o meu tempo ou dormindo, ou assistindo, ou fazendo alguma coisa com você, ou trabalhando. Tipo, era só isso que eu fazia. E aí eu comecei a sentir essa lacuna muito grande na minha vida. E eu não uso esse argumento como uma mulher que tá falando sobre a pressão que as mulheres sofrem, do padrão que uma mulher perfeita tem que ter. Mas é porque, pra mim, essa é uma crença minha e é uma crença que eu gosto de ter, então não se sintam doloridos por mim. Eu penso que uma boa mulher, uma boa esposa, é uma esposa que consegue administrar muito bem o lar. É uma passagem bíblica, né? Que a mulher sabe edificar, e a minha mãe sempre falou que por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. E por trás é tipo junto, dando suporte e tudo mais. E eu sinto que eu verdadeiramente sou essa pessoa. Eu sou parceira, a gente tem uma troca boa e tudo mais. Mas eu sinto que na questão da administração do lar mesmo, eu era muito falha e muito dependente. E aí, quando houve a gravidez, eu falei, caralho, desculpa. Eu falei, imagina quando eu tiver com a criança. Ah, não, mas você tem rede de apoio, vai ter ajuda. Tá, mas tudo bem. Eu vou ter ajuda da pessoa me ajudando a fazer coisas que eu pelo menos sei direcionar. Eu cheguei num ponto que eu nem sabia. Ah, faz aquilo pra mim? Como você quer que eu faça? Não sei, faz do seu jeito. Tipo, eu não quero isso, eu quero poder liderar a minha casa, né? Ótimo. Então, acho que um aprendizado sobre mim que eu tive foi que esse ponto da minha vida é muito importante pra mim. Eu sempre disse, é que é louco, né? Porque a gente precisa passar pelas coisas pra poder ligar com B, né? Conectar. Porque eu sempre falei, que o meu maior sonho da vida é ter uma bela família. E eu já tenho isso, eu já tenho você, só que uma bela família exige construção e manutenção de curto, médio, longo prazo, né? E acho que essa defasagem minha com o que eu penso que é o ideal de uma família tava me fazendo me sentir pouco útil, talvez, desse lado, sabe? E o fato de eu ter assumido essa responsabilidade no último mês, nos últimos dias e tudo mais, mesmo que engatinhando ainda, mesmo que descobrindo qual é o meu jeito de fazer as coisas, tem me feito sentir muito feliz, muito satisfeita comigo mesma. Então, acho que é uma coisa que eu aprendi sobre mim,
que vai me trazer coisas boas, assim, já tá trazendo pra gente e vai me trazer coisas boas pro ano que vem. Inclusive pelo fato de que a gente é um casal muito conectado, muito engajado, então qualquer melhoria ou qualquer piora de ambas as partes reflete muito, interfere muito. É assim com todo mundo, mas é assim ainda mais com pessoas que são tão conectadas quanto eu e você. Então eu sinto que pegando essas rédeas vai melhorar muito mais nossa qualidade de vida e tudo mais. E eu me sinto muito feliz por poder proporcionar isso pra gente. Muito bom, muito bom. Falei pra caralho de novo, né? Desculpa. É isso aí, velho. Mas como todos os podcasts, se alguém voltar nos outros podcasts, vai entender que você é faladeira. Você. Ó, pra você? mim, o maior aprendizado vamos lá, teve muitos. Mas acho que o que eu posso trazer aqui de mais importante foi poder trabalhar essa questão de realmente avaliar a questão como um todo ali, poder me... como é que eu falo isso? Aquilo que eu tava falando no início, tipo assim, de poder entender um pouco essa questão do copo meio cheio, meio vazio, e poder entender que nem sempre é do jeito que você planeja, e tenho que saber olhar um pouco aí pequenos pedaços para poder reconhecer e ser mais grato por isso. Acho que esse é um ponto que foi importante. O aprendizado também é entender que às vezes as coisas elas não estão ruins, mas também não estão boas, e às vezes a gente procrastina decisões por conta disso. Até por esperar um pouco mais. Tá bom, né? Não tá ruim, mas tá bom, então vamos esperar um pouquinho aqui. Depois eu vejo isso. E o quanto que isso não é bom. Isso atrapalha você pensar que algumas coisas estão na meiuca ali, e a gente vai deixando algumas áreas da nossa vida tá medíocre, e você, tá bom, não tá dando problema, então tá bom. E na verdade não. Se não tá dando problema, mas é o que você quer, é o melhor resultado que você pode ter com aquilo. E se não é, tem que ter uma decisão rápido para você poder se organizar e dar certo. Então esse é um ponto que para mim veio bastante. Um aprendizado muito legal que eu tive com o Mário, que é o rapaz que faz o nosso tráfego pago, a gestão ali das mídias, que ele fala da meditação que você tem que fazer sobre prioridades. Então ele falou e aquilo ficou marcado para mim, foi muito legal. Que é pensar sempre, né, qual atividade que eu vou fazer que vai me dar o maior resultado com o mínimo esforço. Então sempre pensar nisso, porque se deixar, eu sou uma pessoa que normalmente me esforço muito. Então eu tenho essa característica de ser esforçado. E às vezes você tá, tipo, carregando pedra, sendo que você nem precisava de pedra. Era só, tipo, leva o papel lá. É mais fácil. Que alguém vai carregar pedra, porque a função da pessoa é essa. Então é entender um pouco onde eu vou me colocar. Então é um ponto que eu tô trabalhando isso e vem clareando bastante a minha mente por conta disso. Aprendizado de entender um pouco mais ali, às vezes, como gestor, né? Tipo, ver os problemas ali que talvez estão pequenos e cortar ele antes de crescer, deixar expandir alguma questão de relacionamento. Deixa eu ver, aprendizado que eu tive que foi importante. Não sei. Acho que os principais foram esses, assim. Dar valor ao ambiente também. Então, quanto que mudar o ambiente, ter pessoas boas e produtivas com você, faz você ter uma mentalidade melhor. Então, às vezes você vai tomar um café com uma pessoa, o cara fala 3 coisas ali que você fala, puta, velho, por que eu não tô continuando com isso? Por que eu não tô fazendo? Então, é importante ter essa clareza. Acho que pensar que muitas vezes o resultado não tá legal, a gente pode, então, dar um passo para trás, olha o ambiente, olha o que você tá fazendo e poder continuar aí melhorando. Acho que de principal aprendizado que eu trago, assim, que me veio aqui agora, são esses. Eu queria Mas aí complementar um que eu lembrei pra mim enquanto você tava falando, que é sobre o trabalho também. Teve um dos erros que eu cometi, tipo, no meio da minha trajetória, assim, desse ano, né? Foi porque eu delarguei e não deleguei algumas coisas. Eu delarguei coisas que eu não gostava de fazer e que eu não gostava, mas eu fazia do meu jeito funcionava, eu acabei delargando algumas coisas, o resultado não foi o que eu esperava e não foi, obviamente, a responsabilidade é minha, tipo, eu aprendi também a duras penas que esse delargar custa muito. Sim. E que às vezes é irreversível. Às vezes é irreversível, às vezes leva meses pra você conseguir, tipo, ok, recuperei aquele gap, entendeu?
E acho que essa autorresponsabilidade, quando você quer um negócio verdadeiramente grande, tipo, quer verdadeiramente causar impacto na vida das pessoas, eu aprendi e entendi que isso vai custar alguma coisa. Isso vai exigir decisões. Eu acho que até então, no meu negócio, eu tinha tomado algumas decisões, mas não coisas que eu enxergasse como verdadeiramente importantes ou verdadeiramente grandes ou que tivessem riscos, por exemplo, entendeu? Então, acho que eu aprendi muito sobre autorresponsabilidade nos negócios e também verbalizar, pedindo ajuda de um jeito não chorão, mas de um jeito racional. Tipo, olha, até aqui eu consigo ir me esforçando, daqui pra cá eu não vou conseguir. Não porque eu não tenho habilidade, não porque eu não possa, mas porque eu vou ser deficitária por um bom tempo. E se a gente tem outra possibilidade de fazer isso acontecer, eu prefiro ter ajuda aqui. Então, aprendi dessa forma. E eu acho que comunicação. A comunicação é o meu valor, assim, quase que principal. Eu acho que tudo pode ser resolvido através da comunicação. Só que às vezes a gente acha que a gente é o as da comunicação, mas não necessariamente. A gente precisa se adaptar à linguagem da outra pessoa para que a outra pessoa entenda o que a gente está falando. Então, houveram alguns problemas que eu tive esse ano que foram provenientes da minha má comunicação. Ficou, tipo, um mal entendido ou alguma coisa, porque eu imaginei coisas. Isso é o pior erro de comunicação que alguém pode ter. E não fui assertiva. Então, acho que continuar valorizando quanto a comunicação é importante para qualquer tipo de resultado. Olha, falando em aprendizado, eu quero trazer um ponto aqui novo no nosso bate-papo. Aqui. Foi até uma ideia da Karina aqui do podcast. Que é trazer um pouco de cada aprendizado que cada pessoa que passou aqui no podcast nesse ano, né? Então a gente iniciou o ano com o episódio 33, que foi com as meninas da Tetris. E hoje a gente está no episódio 67, então são muitas pessoas aqui que passaram, né? Então vamos lá, Estúdio Tetris. O que eu aprendi com elas, né? O que foi legal aqui que elas compartilharam no episódio. Você estava aqui também, né? Eu estava. Então, assim, foi a questão da clareza, de quando você tem um negócio e está começando a crescer, o quanto que é importante fazer um planejamento financeiro para você ter uma ideia de onde você vai pisar e saber que quanto mais clareza você tiver no financeiro, melhor vai ser suas decisões sobre crescimento, investimentos, projetos. Então, é muito importante no início, no meio e sempre no processo empresarial você ter essa visão. Muitos empresários estão cegos financeiramente porque não sabem o próximo passo, não sabe quanto custa, não sabe quanto gasta, não sabe quanto ganha, e aí tem uma dificuldade muito grande de, às vezes, assumir compromissos que não consegue dar conta. Uhum. Você quer complementar? Eu aprendi com elas muito sobre coragem e sobre cumplicidade entre sócios. Elas são muito engajadas entre elas, são muito compreensivas, elas são um pau para toda a obra, assim. Tive a oportunidade de conhecê-las mais de perto, então foram coisas que me fizeram aprender. Aí a gente teve aqui nós, de novo. Casal Ribeiro falando sobre planejamento financeiro familiar, né? Então, que é meio estranho falar o que eu aprendi com a nossa conversa, mas eu vejo que é importante. Uma das coisas que a gente mais teve dificuldade no começo do relacionamento foi o dinheiro, porque o nosso sistema familiar era bem diferente de gestão de finanças. Cada um de nós tínhamos comportamentos diferentes financeiramente, alguns parecidos, mas outros muito diferentes, e entrosar os dois foi complicado no início, por questão de falar o que o outro não quer ouvir, conseguir sentar para falar de dinheiro. Então, aprender sobre isso foi muito, muito bom para o nosso relacionamento, e falar sobre isso foi interessante também, porque é uma dificuldade de muitos casais. Então, nascem dívidas bancárias. Quando eu tenho a oportunidade de pegar famílias que estão com dívidas bancárias, muitas vezes o marido e a esposa ainda não estão, ou cônjuges, né? Enfim, tem uma questão financeira quando um conversa com o outro, não tem alinhamento, aí dá bastante dificuldade no processo. Aí depois tivemos o Leandro Serralha, falando sobre planejamento sucessório, a parte dos seguros, né? Foi bem legal, ele trouxe uma visão bem interessante do seguro de vida, como você usar o seguro de vida de uma forma estruturada, né? Não um produto bancário ali, que é mais para bater a meta do gerente, mas de uma forma planejada, né? Então, principalmente a questão entre sócios, muitas vezes
tem essa questão de um sócio falecer e aí a família do outro sócio assume junto e não tem competência ou vontade ou um conhecimento para tocar o negócio. Então, às vezes, uma apólice de seguro de vida ajuda ali na sucessão. Enfim, outras coisas que ele trouxe que foi bem interessante aí para o planejamento financeiro. O que mais? É isso mesmo. Depois veio a Carolina Lima, que é a Carol do Financeiro. A Carol do Financeiro. Então, foi bem legal também. A gente falou sobre os processos, né? Então, assim, muitas empresárias ou muitas empresas têm essa dificuldade de cuidar do dinheiro, de ter uma organização básica ali de como fazer um controle, se eu contrato uma empresa para fazer, algumas coisas que são básicas, separar uma conta pessoa física da pessoa jurídica, ter alguém ou não para ajudar nessa questão do financeiro, acho que foi bem legal também. Aí depois veio o Lucas Mantovani, né? Falando sobre a questão da gestão empresarial como um todo, né? Então ele é lá como consultor do Sebrae, né? Eles têm alguns projetos ali que eles atendem as empresas, então é bem legal que também por falta de planejamento ou até mesmo existem muitas empresas que não tem dinheiro para investir numa consultoria mais técnica, um especialista, mas existem opções gratuitas. O Sebrae tem algumas opções ali, também tem as pagas, mas tem as gratuitas também, que já é um baita de um pontapé ali, já dá para organizar muita coisa, é um material muito rico, que às vezes por falta de conhecimento ou de vontade ou de esforço, o empresário não faz. Muitas vezes é de vontade mesmo. Eu vou lá... Trouxe. E às vezes tem aquela questão de ser de graça não é bom, né? E é bom, funciona. Muito pelo contrário, ele fica meses, né, com a empresa então, ali, nesse projeto. Funciona, porque não é de graça, né? Existe um subsídio. Você não tem um desembolso naquele momento, mas existe um financiamento disso, né? Depois a gente teve o Alexandre Martins, falando sobre vendas, né? Então foi bem legal. Ele contou um pouco da história dele também, que é bem interessante lá na época que ele atuava na loja de carro, ele contou algumas histórias dele ali, e principalmente essa questão de desmistificar comercial, né? Tipo, por que vender, né? Muitas vezes a gente tem uma ideia que o vendedor é uma profissão que não é digna, né? Tipo, é vendedor, pô, tem que vender é ruim, as pessoas não gostam que vendam para elas, mas todo mundo compra, né? Então quebrar esse paradigma e ter essa visão que vender é prosperidade. Então a gente fala bastante da mentoria MMP, né, sobre isso e quanto que foi legal esse episódio dele. Depois a gente teve no episódio 39 o Regis Rico, falando sobre desenvolvimento humano, sobre mentalidade, ele é especialista no assunto. Eu lembro acho que esse é o aprendizado que eu tive, que não adianta passar perfume na bosta. Que muitas vezes a gente tá na bosta, em vez de limpar e resolver, a gente joga um perfuminho pra poder disfarçar o cheiro, só que fica pior ainda. Exatamente, então, fica cada vez pior, né? Um aprendizado massa que eu tive. Foi logo no final, foi uma das frases que ele trouxe ali que realmente foi impactante. É óbvio que toda a história que ele compartilhou também e as ferramentas, né, porque você pensar na prosperidade, usar isso. Foi bem legal também nesse ano, na retrospectiva, que eu tive a oportunidade de palestrar lá para a equipe, num dos treinamentos dele. Foi aí que começou a ideia da palestra, né, do Naturalmente Rico, né, que a gente tinha desenvolvido. Mas foi bem legal, então foi muito gratificante. Depois veio no episódio 40 o Paulo Quinteiro, falando sobre a questão da organização ali de planejamento operacional, né? Ele é consultor nisso, ele tem muita experiência na questão de otimização de custo, de planejamento, de organização, na parte operacional em si. E, cara, é muito legal você ver uma pessoa com a experiência dele e compartilhar que, às vezes, qualquer empresa pode melhorar os processos, né? Então, ele é especialista em processo. E um ponto que eu acredito que é legal você olhar, às vezes, com outro prisma para aquilo que você está fazendo. Porque sempre pode ter uma opção mais rápida com mais resultado. Que é basicamente aquilo que eu falei do Mário lá que eu aprendi. Às vezes meditar sobre o negócio. Será que eu estou fazendo da melhor maneira que dá mais resultado com o mínimo esforço? E muitas vezes a gente só está acostumado. Aí depois, 41... Para de me acelerar, você ficou falando um monte também. Não, mas é porque tem 60 quantos episódios? Calma aí, vou falar de todo mundo. Ó, ele expôs, eu tentei fazer um vai rápido com a mão aqui. Fica me acelerando.
Ó, vamos lá. Depois de 41 foi o Bruno Henrique e o Júlio. A gente falou das trilhas, foi bem legal esse podcast. E principalmente foi o foco que, tipo assim, trazer a abordagem da trilha, né? Então eu gosto muito, sou apaixonado pelas trilhas, eles que começaram esse projeto, né, de fazer trilha todo ano e tal. E como isso dá para usar no empreendedorismo, né? Qual que é o aprendizado que você tem com uma Esse trilha ano atividade? teve? Esse ano teve. Então você não botou de conquista, safado. É verdade. Pra você ver, esqueci. Então, assim, a gente andou. Foi o Espírito Santo lá, né? A gente foi no quarto maior pico do Brasil. Terceiro safado. maior pico do Brasil. Conquista. Foi o... Enfim, esqueci. Então foi muito legal, a gente trouxe várias histórias também. Depois veio o Guilherme Fornari, também falando sobre direito trabalhista, na visão do empresário, né? Como ajudar, e às vezes os empresários têm essa questão de ir fazendo de qualquer jeito e depois ter uma demanda trabalhista que pode ter problemas. Aí a gente teve a Andressa Tucci falando sobre planejamento financeiro, que ela é planejadora. E foi muito legal, porque ela trouxe uma linha muito atrelada a comportamento das finanças. Então, ela tem uma linha muito, muito legal de consultoria de planejamento financeiro, que não é só, tipo, beleza, você gasta, você ganha, tá aqui uma planilha. Tipo, ela entende muito o comportamento e ela faz um acompanhamento com as pessoas para ter realmente alguém ali pegando na mão e mostrando, ó, tá errado, tá gastando, gasta menos, investe mais. E é bem legal o trabalho que ela faz, é muito top. Aí, depois o Adriano Menezes. Nossa, veio bastante gente mesmo aqui no podcast. Esse eu que não legal. lembro quem é. O Adriano Menezes é aquele bem grande no TikTok, que ele é consultor de relacionamento. Tá. Uhum. Então o podcast dele foi muito legal, porque ele traz a história dele, os desafios que ele passou nos relacionamentos. E hoje ele ajuda mulheres, eu acho que homens também, mas mais mulheres, a se relacionar melhor. Então ele é um conselheiro ali, ele tem uma mentoria também. E ele trouxe vários pontos aqui, algumas até opções ali, tipo, bem diretas, né, de como a mulher tem que se comportar, como um homem tem que se comportar. E foi bem interessante essa questão também que vem o lado emocional da coisa, né? Muitas vezes a gente não usa isso a nosso favor. Aí, beleza, deixa eu ver aqui, quem são os próximos? Nossa, bastante gente mesmo. É massa fazer essa retorno então, também. bastante gente. Ó. Depois veio o Danilo Silva falando da compra planejada, né, que é da Prefiro Consórcio. Sim. Então, ele trouxe ali o consórcio como uma linha de investimento, que ele atua ali no mercado, e o canal dele é o maior do Brasil de consórcios, né? Aí veio a Vilani Lima, falando sobre a história dela, que foi uma história de empreendedorismo bem legal, você conheceu ela também, né? Que como superação, né? Ela era funcionária e o dono da empresa deu uma trucada nela, ela comprou um negócio, o negócio dela tá indo muito bem. O aprendizado com a Vilani foi, tipo, ser desenrolada e sempre fazer tudo com um sorriso no rosto, assim. Eu conheci ela e muito rapidamente foi uma das coisas que mais me impactou. Muito legal. E questão do medo, né? Do risco. Tem risco, mas tá bom. Vamos com medo mesmo e empreende. E por isso que ela prosperou e vai pra cima nos negócios dela, né? Muito massa. Aí depois você veio aqui de novo falar do FBA Clube. O que você aprendeu comigo? Eu aprendo todo dia com você. Paciência, resiliência. Ele perde a esposa, mas não perde a piada. Puta merda. Não, brincadeira. Mas eu aprendi essa questão do empreendedorismo feminino, o quanto que é importante a rede de apoio, o quanto que mulheres têm histórias incríveis e precisam desse ponto para poder se conversar, para se apoiar, para enxergar uma outra amiga ali passando pelo mesmo problema ou tendo mesmo um resultado positivo e se motivar com a história da outra. Então é muito legal. O FBA Clube ele proporciona isso e é um ambiente, por isso que cresce tanto por conta disso. Ó a propaganda, hein? Faz o corte aí depois, ó, já manda. Depois veio o Dr. Rodrigo Luz, falando sobre medicina integrativa, então também foi um baita de um episódio. Complementando essa questão da saúde, da performance, como você usar ali o seu corpo como uma ferramenta mesmo, ou até mesmo entendendo como potencializar o seu corpo, a sua saúde, para que você tenha mais resultados. Então o Rodrigo Luz foi também muito legal, ele trouxe vários pontos ali falando de coisas que estão em alta na internet aqui também, né? De dopamina, de ciclo circadiano, de performar. Então foi muito legal, gostei bastante desse episódio. Aí a gente teve o Nilson Moura do Supera, né? Falando da história dele, falando como é que é empreender numa franquia, e falando do Supera especificamente, né?
Que é legal também, eu acho que o aprendizado foi treinar a mente. Nossa. O cérebro em si, né? Treinar O cérebro como um músculo. Isso. A gente treina muito a mente e pouco o cérebro. Essa que é a verdade. Aí depois veio aqui um episódio especial nosso, aqui da MKR, com a Gé. Foi bem top, porque acho que nesse episódio foi quando a gente fez a apresentação da MKR Soluções Financeiras. Que era um projeto que eu sempre tive essa vontade de trazer, né? Tipo, essas soluções para o mercado, porque muitas vezes você vai contratar um serviço, aí você não entende se ele é bom e tal. E como a minha experiência de 10 anos atuando no mercado, saber o que é bom, o que não é, o que funciona, o que não funciona, levar isso para o cliente de uma forma mais organizada. Não só para um cara que está sendo meu cliente de consultoria, que eu já entrego esse tipo de serviço, essa solução para ele, mas para quem ainda não conhece o meu trabalho de consultoria, ou talvez naquele momento não precisa, e aí, mas quer uma solução personalizada. Então a gente tem hoje a MKR Soluções Financeiras para trazer essa questão de linha de crédito, na questão de indicações ali de soluções para otimizar custo, potencializar ali o negócio, né, financeiramente falando. Então a gente tem bastante opções. Seguros, investimentos e outras coisas. Que mais? Aí vem o Leandrão, aqui o Leandro Alves, contar também a questão das redes sociais. O Leandro que é um especialista de YouTube especificamente, mas ele também tá até com um projeto novo aí de rede social, aí de Instagram, TikTok, tá indo super bem. Mas ele trouxe vários aprendizados de como crescer um canal no YouTube, como monetizar. Então foi um canal muito top, um episódio muito legal também. Aí a gente teve no episódio 52 a Priscila, falando sobre estratégia de negócio, né? Então ela trouxe a história dela na época da pandemia, as estratégias que ela usou para vender, para crescer, e hoje ela ajuda empresárias a crescer o negócio dela também, foi bem top. Depois do 53 teve o Marcel Lawande falando da parte de seguros também, mas aí mais específico, a gente falou bastante de seguro de vida, como ferramenta, ele trouxe um pouco da história dele, o quanto que ter uma pólice de seguro pode prevenir aí situações de risco, né, e de perda de receita e como proteger realmente aí o futuro. Cansei. Episódio 54, o Ícaro veio aqui falar de marketing e de crescimento. Ele tem uma agência super em alta aí na questão do marketing digital, né? Então ele teve uma história também na pandemia. A pandemia quebrou vários negócios, mas também vários negócios iniciaram ali. O Ícaro foi um caso desse aí que ele estudou muito, ele é muito jovem, já tem uma equipe que cresce. E é legal porque assim, a gente tem 2 pontos no caso dele aqui. Que você jovem consegue empreender e liderar, depende muito de você e da sua postura, como você enxerga o negócio. E também que a internet é um oceano para navegar. Por mais que todo mundo fale, já tá cheio, tem muita gente fazendo, existe muita oportunidade para todo mundo. Aí depois, no episódio 55, veio a Cíntia Brancaleon falar de organização, né? O trabalho dela que ela vem fazendo com processo, organização, ela é mentora disso. E ela trouxe vários momentos ali legais, falou da história dela como executiva e como a organização ajudou ela e ajuda os clientes dela, então foi bem legal. Depois, no 56, veio o Leonardo Leandro falando de gestão de negócio, então ele que foi executivo também, e foi bem legal o episódio dele, que ele trouxe na prática alguns exemplos de, tipo, beleza, eu sou executivo numa empresa, mas quando eu vou empreender, é outra formiga, tem outros desafios ali para você enfrentar e que dá para superar e você cria processo. Uma vez que cria processo, o negócio cresce, prospera e anda de uma forma muito legal. Aí depois a gente teve o episódio 57 com a Karina e a Laís da Marra Seguros, então elas contando como é o mercado de planos de saúde, os diferenciais, né, de um atendimento personalizado, qual que é o trabalho delas, também foi bem legal. E principalmente se desmistificando um pouco desse mercado. Aí, 58, tá acabando, hein? 58, a Rubiana Enz, que ela falou sobre resiliência, foi bem legal. A Rubiana, que é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer há um tempo atrás. E a história dela, ela fala bastante de liderança, de gestão, porque ela é uma executiva de negócio também, muito legal. Aí, no 59, o Adilson Jimenez, falando sobre que ele tem o corte dos livros, né? Que é um canal muito legal que ele tem no Instagram.
E ele também é executivo numa ponta e tá trabalhando liderança e leitura na outra, e a leitura como transforma a vida e que transforma a nossa vida também, né? Demais. Então você não falou como conquista, mas você leu um monte de livro esse ano. É verdade. Eu li uns 30 livros esse ano, Então, foi incrível. é. Não foi minha meta, porque eu meti o louco, falei que queria ler 52, que era um por semana. Mas foi por causa do gap do meio do ano. Acho que se eu não tivesse tido, tinha batido. Aí depois teve o Emerson Gomes aqui falando também de liderança, gestão, marketing, que ele também é mentor e professor de marketing, né? Então foi bem legal os aprendizados que ele trouxe na questão de você melhorar a liderança, a gestão e conseguir empreender. Aí no 61 a gente teve a Bruna Perandini, da Pagliadini, também contando a história dela, a questão do como empreender, a dificuldade de começar, e ela também começou ali na pandemia, né? Então foi bem legal a história dela, então trouxe bastante superação. Um ponto em comum que a gente trouxe várias pessoas que tiveram uma história de sucesso na pandemia. Então a pandemia que para muita gente foi um momento difícil, mas muitas pessoas encontraram dificuldade, melhor, na dificuldade fez prosperidade, né? Eu mudei completamente o meu caminho e começou na pandemia. Eu também no pós-pandemia ali, a gente teve a questão de organizar aí as dívidas bancárias. Foi e tudo exatamente. Mais. Então, aí depois tivemos você de novo, mais uma vez, falando de empreendedorismo, né? Então foi na semana do empreendedorismo feminino. Empreendedorismo feminino, então foi bem top. O aprendizado, de novo, é a questão do poder mesmo das mulheres. Eu acho que dentro dessa, que você trouxe aqui como aprendizado seu, né? Além de ser uma empresária de sucesso, de empreender, de fazer muito bem o seu trabalho, conseguir conciliar uma jornada de dona de casa, mãe, esposa, é um grande desafio. A gente tem que bater palma para as mulheres, porque elas realmente são incríveis. Você é incrível. Obrigada. Aí depois a gente teve a Letícia, então a Letícia Bressan, que veio aqui falar de numerologia, que foi bem legal também o episódio com ela, como ferramenta de autoconhecimento. A Lei que também estava com a gente na MMP, né? Então também mostrando muito o potencial do trabalho dela, a grande mudança de transformação que causa. Aí depois a gente teve o Genki Sandrime, que é o monge. Então, foi bem legal o episódio dele. E o monge foi uma pessoa que também ensinou muito pra gente nesse ano, né? Foi. Então, a gente foi várias vezes lá no Templo Kadampa lá pra meditar, pra ter aula sobre meditação. E talvez até a inspiração que ele gerou pra nós, né? Então, não só o aprendizado de poder ouvir lá os ensinamentos, mas os exemplos que ele traz como pessoa, né? Como monge, como as coisas que ele faz, que é bem interessante, tanto nas redes sociais como fora. A gente tem esse hábito de absorver não só o que a gente foi para aprender, mas todo o resto. A gente é muito observador com isso. E com ele é lapada atrás de lapada de aprendizado. Talvez ele nem saiba, porque é o natural dele aquilo, né? Mas pra gente ele é uma pessoa, um ser humano muito inspirador, com certeza. Foi muito top o episódio com ele aqui. Que também a meditação, nossa, é um negócio que mudou minha vida também, muda até hoje, cada dia eu implantei isso na minha empresa, é um valor da empresa a gente trabalhar essa questão de espiritualidade, e cada vez mais que a gente desenvolve isso, eu acredito que a gente vai melhor nas coisas. Aí tivemos a Carolina Alves do Fala Carol, foi bem legal também que ela trouxe a questão das startups, como você pode aprender os modelos da startup, o modelo de gestão e aplicar no PME, né? Ela é uma mulher que eu admiro muito, assim. Eu admirei desde o primeiro momento que eu a vi. Ela tem uma potência, uma força, uma fala, um posicionamento. Ela é muito inteligente, ao mesmo tempo é divertida. Inclusive, eu vou convidar ela para tomar uns café comigo para ver se ela vira minha amiga. Ela é a minha conhecida, né? Minha colega, mas ainda não é minha amiga. Ela é uma mulher muito inspiradora, realmente. E depois a gente teve o episódio do Diego Spinucci, também ele que é um executivo de uma empresa de muitos anos, uma empresa familiar, mas que ele cresceu. Então, o que eu acho que eu mais levei, esse foi um dos episódios que eu assisti, assim, tipo, como um aluno. Não todos eu peguei bastante aprendizado, mas foi muito top porque mostrou um pouco de como fazer um plano de carreira dentro da empresa, você colocar uma meta e falar, eu vou sentar na cadeira de diretor e faz por conta. Os processos, né? Então, assim, aquilo que eu acredito no meu negócio, que eu aplico nos meus clientes, aí você vê uma empresa grande fazendo também isso e um líder inspirando isso dentro do negócio é muito transformador. Você vê que às vezes, tipo assim, uma indústria não dá para pensar em missão, visão, valores, projeto, engajamento. Cara, você vê funcionando, então é muito lindo.
e muito inspirador. E aí me dá um gás, pô, meu, qualquer empresa pode fazer então, do tamanho pequeno ou grande, não importa, se o dono, se o gestor, se o líder quiser, ele pode ter uma empresa humanizada, uma empresa engajada, uma empresa motivada, uma empresa com resultado, e dá para fazer. Então foi bem legal. Ele falou muito sobre... Foi uma frase que me impactou quando eu tava fazendo a minutagem de... cada um de nós é que tem, ou pelo menos deveria ter, o domínio da própria carreira. Porque muitas vezes tem funcionário que chega e pergunta, e aí, pra onde eu posso ir aqui? O que eu posso fazer aqui dentro? Quando, na verdade, é a gente que tem que ter a visão de onde a gente quer chegar e calcular estratégias para isso, mesmo dentro de uma empresa. E que se não for ali o seu lugar para chegar até onde você quer... Uma empresa idônea e que verdadeiramente quer o crescimento do funcionário, vai falar, cara, com a gente pode te proporcionar até aqui. Se você quiser alçar novos voos, chegar realmente onde você quer chegar, você tá, tipo, livre pra isso e a gente vai estar aqui pra te aplaudir, sabe? E foi muito importante porque muitas vezes, hoje, né, a galera é muito... Teve um cliente uma vez que falou um negócio que ficou marcado pra mim, que é assim, ó, falou, Márcio, tem muita gente que quer emprego, mas não quer trabalho. Então, tipo assim, cara, muita gente hoje chega assim, quanto que eu vou ganhar? Eu até compartilhei uma vez que eu fiquei puto com uma pessoa que chegou pra mim e no processo de, tem um fulano que quer trabalhar, dá um currículo dele. Aí eu perguntei, você tá disponível? Tem uma oportunidade aqui. Quanto que eu vou ganhar? Tá, mãe, você tá disponível? Não, mas mas quanto que você paga? Então a pessoa só perguntou quanto vai... Tava se prostituindo? Você tava perguntando quanto queria ganhar, mas não o que vai fazer, né? Então, tipo assim, tá, pra vencer faz sentido. E aí é o pior ponto, que muita gente entra nesse ponto que se vende as horas ali pra trabalhar e não gosta do que faz, não gosta da pessoa, não gosta do lugar, não gosta, enfim, de tudo, né? E aí a gente tem pessoas que realmente odeiam o trabalho, não estão boas ali, tá ruim, mas só vai lá pela grana. Isso é a pior coisa, né? A pior prisão que tem na minha visão é isso. Então... você... Beleza, todo mundo tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar, precisa pagar suas contas, eu entendo tudo isso, é normal, no mundo capitalista, é isso que é a realidade. Mas, cara, faz aquilo que você gosta, vai lá, pelo menos se... Uma vez no banco me falaram um negócio que... Beleza, o cara falou pra mim assim, um dos gerentes lá da regional, se você não vai querer fazer carreira no banco, você pensa em ser diretor aqui no banco, aqui você pode. Mas se você não quiser, cara, só entrega o seu melhor, que eu vou te reconhecer. Se você vai ser advogado, você está fazendo direito, né? Cara, então quantos anos você vai ficar aqui? 4 anos? Já imaginou você sair aqui como um gerente geral, ganhando X por mês, ao invés de ser só um caixa, um escriturário? Então você tem a oportunidade de crescer. Então, já que você vai passar 4 anos da sua vida aqui até você poder advogar, então... Cresce o máximo que você se pode dedica, no período entrega que que o banco vai devolver, sabe? E eu achei o máximo ele falando isso como gestor, que eu falei, pô, legal, então ele não tá pensando em me prender, mas ele tá pensando assim, então vamos lá, você me dá o máximo, eu te dou o máximo. Então foi uma troca combinada ali que fez sentido. E eu me dediquei. Então naquela época lá, eu fiz um monte de coisa que não era proposto. Tanto que eu cresci tão rápido no banco que hoje, faz 10 anos que eu saí, tem gente que entrou um pouquinho depois de mim, ainda não chegou no cargo que eu saí. E tipo assim, cara, porque acomodou, entrou na zona de conforto, não porque eu era melhor que ele, mas eu fazia mais. Então pedia pra fazer um negócio, eu fazia e inventava um relatório, inventava um formulário, vendia mais do que o combinado. Era uma pessoa que fazia relacionamento, sempre fui ambicioso e estudava, sabe? Então, tipo assim, eu cresci muito rápido. E aí até que uma hora, beleza, não faz mais sentido a política da empresa, pra mim, eu quero ter um sonho de empreender, então eu vou empreender. Mas vai pra você ver, então tem gente que tá andando de lado como um caranguejo na carreira, aí você perguntar pra ele, vai reclamar do banco, vai falar que o banco não é bom, vai falar que a vida é ruim. Eu concordo, tem um monte de coisa que não tá boa. Né? Mas tipo, tá, mas você se colocou aí. Se tá ruim, muda. E a pessoa não tá disposta, né, muitas vezes. Então, o que o Diego trouxe é essencial. Foi muito massa mesmo. E nós aqui. E aí, vamos lá, pra gente finalizar, porque já tá batendo o horário aqui. Mas acho que foi muito bom esse recapitular. Gostei também. Se você gostou, coloca nos comentários aqui qual o episódio que você assistiu, quem que você curtiu e quem que você quer que a gente convide, né? Então marca alguém aí até pra você ajudar a gente aí a trazer novas pessoas empresárias, empreendedores, pessoas do mercado financeiro, do autoconhecimento, que vai ser um prazer ter novas pessoas aqui. Então isso que é uma das coisas que mais eu gosto de fazer ao podcast,
por conta dessa troca, né? Então a gente conversa e é muito bom. Tá, então vamos... Ó, algumas coisas aqui. Vai pular minhas perguntas. Só porque Você se falou arrepende muito. de algo? De não ter levado o Toby passear mais dias. Eu também. Eu acho que arrependimento é um negócio que eu não fico me martirizando, também não. não. Então, Eu também não. do Toby, putz, queria ter levado ele pra praia, que deveria ter sido Mas muito isso legal. é um arrependimento da vida, não é um arrependimento que não foi do deste último ano, né? né? Tanto que a gente tá planejando fazer diferente com os meninos, né? A gente chama os cachorros de meninos. Não nos cancelem, por favor. Como foi sua vida pessoal e profissional neste ano? Acho que a gente já falou bastante. A gente já né? falou isso sobre... Acho que desafiador foi uma palavra que a gente entrou em comum acordo aqui. Foi foda. O que você deseja para 2024? Quais são os planos? A gente conversou muito sobre isso nessa última vez que a gente sentou pra se alinhar, né? E eu acho que uma das coisas que a gente é muito convergência é a paternidade, maternidade, uma coisa que a gente quer muito pra este ano. Estamos atuando para isso, graças a Deus. Logo, logo, quem sabe, teremos um ou mais cabeçudinhos correndo por aí. É isso aí. Tomara que seja gêmeos. Meu Deus. Olha o que você tá pedindo. Meu Deus. Cadê o planejamento financeiro? Cadê meu consultor? Eu vou deixar gravado. Tomara que seja gêmeos, porque vai que eu tenho gêmeos mesmo. Aí no final do ano eu vou ver, caraca. Sabe o que é engraçado? Que existe essa possibilidade. Na família da Gabi tem alguns casos aí de gêmeos. E assim, ó, pra você ver que louco como as coisas acontecem. Pra quem acredita em superstição, tem esse negócio de que cor que você vai passar a roupa no ano, número, né? Então a Lê saberia falar muito melhor essa questão de número da virada do ano, mas ela falou que o ano que vem é um ano de prosperidade. Então pra mim, crescer família é prosperidade, então estamos bem. E aí foi muito engraçado, eu fui comprar uma camisa, na verdade fui trocar uma camisa. Eu comprei uma camisa, aí não ficou legal, eu mandei ela pra trocar. E aí na minha primeira vez que eu vi, era uma camisa branca. Falei, vou comprar camisa branca, eu comprei uma camisa branca. Aí, beleza, na hora que eu fui, que deu certo lá pra eu devolver e fazer a troca, eu entrei lá no site e comprei a camisa. Falei, a branca. Adivinha que camisa que chegou hoje? Verde. Eu preciso comprar uma roupa verde. Aí chegou uma camisa verde. Aí eu falei, vou devolver. Aí as meninas do escritório. Não, Arcio, verde é bom pra gravidez, né? Aí eu até te mostrei o vídeo lá. É fertilidade. Então passaremos de verde. Ai, que pra bom, já... eu tenho uma desculpa pra comprar um lookinho novo. Não tem não. Sim, Planejamento financeiro desse ano, a gente já fechou verde, a verba. É tudo em prol do crescimento familiar. É investimento, né? É investimento. Então, eu acho que é a gravidez, é engravidar, e eu acho que ter uma gestação feliz, saudável, né? Sem romantizar, mas eu acho que passar por toda essa jornada juntos, como tudo a gente passou até hoje, né? Eu, pessoalmente falando, na nossa proposta que a gente fez lá, de 100% da minha vida no ano que vem, eu não vou dizer 33, 33, 33, porque seria muita coisa, mas... certamente vai ser tipo 60-40, dedicado em me tornar uma pessoa melhor, um ser humano mais saudável, uma esposa melhor, me dedicar mais a fazer as coisas da casa, cuidar da gente e me dedicar também no trabalho, só que eu acho que de forma mais assertiva do que eu fiz no ano passado, com a gestão sob sua coordenação. E este ano, se Deus quiser, eu vou... sair do front de algumas coisas que me tomam bastante tempo, para que eu faça coisas que esse ano eu não consegui fazer, que é a parte da comunicação, da criação de conteúdo, que eu sempre gostei tanto, e que esse ano, por conta das demandas que eu tive, tanto emocionais quanto o próprio profissional mesmo, que era aquela demanda tipo de apagar fogo que eu precisava, né, de fazer o que era urgente, eu não tive nem tempo, nem dedicação, nem energia, nem criatividade suficiente para colocar a boca no trombone e criar o tanto de conteúdo que eu gostaria de ter criado. Então, um grande objetivo para o ano que vem é me dedicar mais às redes sociais com consistência, mais de uma rede, com certeza. Não só focando em crescimento, em tudo mais, mas um dos aprendizados que eu tive com o monge foi o autocentramento, né? Deixar de colocar o nosso umbigo no centro e verdadeiramente abrir a boca com a intenção de ajudar as pessoas. E eu sei que eu tenho muita coisa para falar que pode ajudar muita gente, seja em termos de conhecimento, seja em termos de acolhimento, histórias, enfim. Então esse é um grande objetivo meu pro ano que vem. E o foco total no FBA Clube, em fazer ele crescer cada vez mais, e na nossa esteira
de produtos proveniente da mentoria MMP juntos, né? Que com certeza vai ser muito próspera, porque as pessoas que estão dentro do FBA Clube, a grande maioria delas, precisa dessa universidade da gestão, da universidade do profissionalismo, do empreender e tudo mais. E a gente tem um projeto muito massa para o ano que vem. Aguardem. E aí eu acho que em meio a tudo isso é realmente aprender a me coordenar melhor para que eu verdadeiramente consiga equilibrar os pratinhos, porque eu quero ser mãe, e você pai, obviamente, mas não quero deixar de fazer as coisas do profissional, mas com equilíbrio, sabe? E o meu equilíbrio do ano que vem é 60-40. Eu vou estar muito mais focada na Gabriela e na nossa família, e focada com qualidade no trabalho. Muito bom. E família e Gabriela e pessoal, isso com certeza faz parte, cuidar da minha saúde, especialmente da atividade física, e eu diria não dieta, mas uma alimentação mais limpa, assim. Esse último ano eu comi muita bobeira de abril pra frente, assim, por conta das questões emocionais, que esse ano, acho que muito mais do que todos os outros anos, o meu emocional abalou muito, e a comida que pagou o pato, né? Exato. Então, acho que comer de forma mais limpa, que é um dos nossos combinados com relação à família pro ano que vem. Então, acho que, só pra finalizar, motivada pelo quesito família, pra mim vai ser mais fácil cumprir tudo isso, porque é como se fosse um ato de cuidado e carinho, não só comigo, mas com a gente, entendeu? Então, acho que vai ser uma motivação extra pra realmente conseguir fazer isso. Nos últimos dias a gente tem feito e eu tenho ficado bastante feliz. E eu também. Pra mim, 3 palavras, eu pensei muito, porque esse ano um dos erros, né, foi colocar muita meta, muita coisa, querer gerenciar muito indicador. Tava ficando doido para controlar e, na verdade, não tava sendo efetivo, né? Então, vou usar a receita do bolo que deu certo no ano passado, que é trabalhar 3 pontos principais, e foi bem legal esse ano também, que a gente não falou. No final do ano agora, a gente eu faço planejamento estratégico com a minha equipe, e dentro do planejamento estratégico, a gente faz planejamento pessoal, que é um treinamento onde eu conduzo a minha equipe a desenhar as metas do ano que vem pessoais, né? Pra gente trabalhar até no PDI deles ali, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, para eles continuarem crescendo, se desenvolvendo. E aí, dessa vez, a gente abriu para convidados, né? Então, teve alguns clientes, umas mentoradas da Gabi, pessoal da FBA Clube. E eu trouxe esse planejamento com esse viés de, tá bom, beleza, tem 10 metas, mas pensa em 3 palavras que vai te ajudar a seguir o próximo nível, né? Então, para mim foi família, né? Paternidade, saúde e o meu negócio prosperando, né? Então, crescimento da empresa. Que isso vai ser o pilar pessoal para mim. E aí, quando eu penso na empresa, as 3 palavras que vai seguir no meu negócio serão treinar mais, na verdade é o contrário, é vender mais, treinar mais e contratar mais. Ou contratar mais e treinar mais para continuar crescendo e para dar conta. Então, tanto para sua empresa, sua MKR, quanto o FBA Clube, porque precisamos. Que aí, quanto mais você vende, mais demanda você gera, e você contrata mais pessoas com qualidade, você treina essas pessoas para atender a demanda. E isso vira um ciclo positivo, daqui a pouco você dobra de tamanho seguindo essa receitinha de bolo. É claro que dentro do vender mais tem aí 200 coisas que você pode fazer, mas se você tiver sempre essa meta, tá, a decisão que eu tô tomando me ajuda a vender mais? Me ajuda. Me ajuda a contratar melhor, mais e melhor? Sim. Me ajuda a treinar mais? Ajuda. Então vamos fazer. Na minha vida pessoal, a decisão que eu estou tomando me ajuda a cuidar da minha saúde, a ser pai, a ter mais tempo de qualidade com a minha família e a desenvolver o meu negócio? Sim. Então bora lá fazer e acontecer. Espero que você tenha curtido esse episódio. Foi um episódio bem diferente, onde a gente compartilha até as nossas intimidades um pouco com vocês aí. Coloca nos comentários o que você achou, o que você vai fazer diferente, o que você vai fazer igual, qual episódio você mais gostou, como eu te falei, e o que você espera para 2024. Vai ser legal ouvir você, saber o que você está pensando, quais são os seus objetivos, porque pra gente, talvez o maior desejo que eu tenho para você é que 2024 realmente seja um ano de prosperidade, não só financeiro. Claro, financeiro é importante, todo mundo gosta, e precisa ter uma vida melhor, com mais qualidade, eu acredito que você merece. Mas também prosperidade na sua vida como um todo, na sua família, nos seus relacionamentos, com a sua espiritualidade, com a conexão que você tem com Deus, com aquilo que você acredita.
principalmente a conexão que você tem com você. Quanto mais você fizer isso, melhor vai ser sua vida, maior vai ser os seus resultados. Então, desejo tudo de melhor para você, que esse ano 2024 seja o melhor da sua vida, seja o melhor até agora. E você? Concordo, assina embaixo. E se eu puder fazer um outro desejo para nós e para vocês, é que vocês consigam cuidar do que verdadeiramente importa para cada um de vocês. E que antes de cuidar, saibam o que verdadeiramente importa. Olhem, analisem os valores de vocês, que retomem a rédea da vida de vocês, pessoalmente, profissionalmente, relacionamento, saúde, e que verdadeiramente façam o que precisa ser feito para melhorar a situação de vocês, aonde vocês não estão satisfeitos, que busquem pelos seus sonhos, porque 2024 verdadeiramente é um ano que será próspero. O ano será próspero, mas a vida de cada um depende das próprias atitudes. Eu quero uma vida próspera, uma família próspera para mim, para nós, e eu espero que você deseje o mesmo para você, mas que não pare no campo dos desejos, que parta para o campo do sentimento, da ação, do sonho e da mão na massa para fazer acontecer. Muito bom. E você encontra você onde? @GabrielaRZ Ribeiro, meu Instagram pessoal, da minha marca pessoal, e @FBIClube, com um E no final, para o Insta do FBI Clube. Muito bom. Eu tô parada por enquanto, mas janeiro, minha filha, o negócio vai bombar. Vou voltar à minha versão Gabi blogueira conteúdeira. Muito bom. Você me encontra nas redes sociais no Márcio K. Ribeiro, em todas elas, e também nas Sem Dívidas Bancárias. Então, se você está com dívida bancária, está enrolado financeiramente, não aguenta mais pagar juros abusivos, fala com a minha equipe, tenho certeza que a gente vai te ajudar a sair desse processo, você tendo até um desconto de 80% da sua dívida, pagando o que é justo, da forma que cabe no seu bolso e com planejamento financeiro. Quero agradecer a sua atenção, quero agradecer você, mozão, por mais um ano de vida juntos, mais um ano de parceria e mais um ano fazendo essa tradição aqui, que seja a segunda de muitas viradas de ano, de retrospectivas aqui, e que a gente possa comemorar e colocar cada vez mais meta e que seja assim um ciclo bem positivo na nossa vida. Com certeza vai ser. Eu te amo muito. Ano que vem, 2024, é o nosso ano. Pode ter certeza. Muito bom. Um beijo, feliz 2024. Valeu, um abraço, até mais. Aproveitem com moderação e te aguardo no próximo episódio.